Olá, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Me chamo Afonso, eu sou estudante de psicologia e assim como no vídeo anterior que eu fiz, eu vou estar gravando aqui sem roteiro, de uma maneira improvisada. E um dos temas que eu estava pensando para conversar com vocês hoje é sobre a finitude, e eu separei aqui, fiz um rascunho sobre 3 divisórias que eu gostaria de falar sobre nesse vídeo, que é o que seria a finitude, por que as pessoas elas fogem desse assunto ou dessa realidade, né? E o que fazer a respeito disso? Então, primeiramente, é a gente entender o que é a finitude, né? Então, porque essa palavra fica muito bonita, né? Finitude. Ela dá uma amenizada, assim, para falar morte, basicamente. E então a finitude, ela é esse processo onde a gente vai, em algum momento das nossas vidas, passar, né? Então tudo que é biológico passa, basicamente. Então desde as plantas aos animais, as pessoas, tudo tem esse tempo limite, essa barreira onde todos os indivíduos vão chegar em algum momento e vão ter que enfrentar. A finitude é basicamente isso. Como eu disse, dentro da minha breve concepção, eu acho que é muito mais complexo. Mas resumindo, é a morte. E o foco principal aqui eu acredito que é por que as pessoas fogem tanto desse tema, ou por que elas buscam amenizar ou lidar de uma outra maneira. Eu entendo que a grande parte das pessoas, elas tendem a criar fantasias, criar maneiras, articulações de minimizar o dano que é causado pela finitude, né? Então, o que eu penso não indo contra a religião, não indo contra nenhuma religião, mas quando a gente pensa dentro de um contexto religioso, de que após a morte vamos ter um mundo esperando a gente, um paraíso, algo nesse sentido, ou que a gente vai, ou numa leitura mais espiritual, e que a gente vai continuar vagando pelo mundo, ou que a gente de alguma maneira ainda vai estar aqui, ou vai estar em algum outro plano, mesmo que não seja o mundo. Eu acho que todas essas concepções de vida pós-morte, elas são maneiras, recursos de que as pessoas criaram ao longo dos anos, e porque isso não é algo atual, isso é um medo, esse medo da morte, do desconhecido, ele é algo, eu acho que intrínseco praticamente ao ser humano, né? Esse medo do desconhecido. Então, desde muito antigamente, foi criado essas concepções de vida pós-morte. E a gente carrega isso até hoje, né? Porque, como seres humanos, a gente tem essas fragilidades, né? Esses medos. A gente não somos máquinas. Enfim, então a gente consegue raciocinar, pensar que, vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui, ou vai chegar um momento que alguém que eu amo não vai estar mais aqui. E pensar sobre isso é muito doloroso. Então, é mais fácil eu aceitar, ou enfim, de alguma maneira, acho que aceitar mesmo de que, eu vou viver depois dessa vida aqui, material. Então, ou eu vou encontrar a pessoa que eu amo depois dessa vida, né? Então, mesmo que ela partir, depois a gente vai se reencontrar e vai ficar tudo em paz, e vai ficar tudo muito bem, e vai ficar resolvido. Então, a gente tem esses recursos que a gente utiliza para poder satisfazer esse medo nosso, né? Eu acredito que isso é um ponto de vista, tá? Então, não estou falando novamente que isso é errado, ou que não deveria ser pensado dessa forma. Eu acho que é muito válido, tá? Porque, de fato, é algo muito pesado, assim, para ser lidado. Então, nem todas as pessoas têm essa capacidade de aceitar a vida como ela é, no sentido de que vai ter fim. Então, isso é um recurso para a pessoa continuar existindo.
né? E não parar. Porque se a gente pensar que, bom, vai ter um fim, uma hora ou outra, e pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui vários anos, mas vai chegar esse momento, para quê, né? Para que continuar nessa existência? Ou para que eu vou me esforçar tanto? Para que eu vou fazer as coisas que eu faço? Para que eu vou me dedicar às coisas? Se, bom, amanhã eu posso não estar aqui, né? Então, se a gente começa a partir para esse outro lado mais, não vou falar negativo, não seria a palavra, mas se a gente começa a ter essa outra percepção, a tendência é a gente cair, sei lá, numa depressão, um isolamento social, numa apatia, porque você simplesmente perde a vontade de viver, né? Sabendo que vai chegar esse fim. Então, utilizar, mesmo que da religião ou dessas ideias, faz com que você leve a vida um pouco mais tranquila, sem pensar muito sobre isso, né? Isso é uma das formas, uma das maneiras de lidar sobre esse assunto, sobre a finitude, né? Mas não é a única. Uma outra maneira, que aqui a gente vai chegar mais ou menos na parte que eu gostaria de falar do que fazer em relação a isso, a partir de todas essas ideias que eu trouxe, é fazer uma releitura disso e não partir de algo místico, de algo que vem, algo que vai vir após a morte, algo que vai, enfim, eu acho que é a gente trazer algo mais, uma concepção, numa leitura realista das coisas, né? Eu acho que eu tendo a pensar mais por esse lado, de que, bom, como eu disse, vai chegar para todos, tanto os animais, qualquer ser biológico, vai chegar esse momento de deteriorização do corpo e que não vai ter mais condições de continuar, sabe? O corpo ele vai se degradando. E não tem mais o que fazer, e todos vão passar por esse processo. E aqui eu tô falando de uma morte por velhice, né? Quando eu falo de degradação do corpo, é velhice. Mas, claro, pode ser um acidente, pode ser algo muito fatal, assim, que acontece repentinamente, com um familiar, com você mesmo. Então, e não é algo que a gente tem controle, né? Então, a ideia que eu quero trazer é deixar isso mais palpável no sentido de que vai acontecer, não tem como escapar disso, e depois que acabar, dentro da minha concepção, claro, depois que acabar, acabou, né? Então, você aproveitar mais os momentos que você tem hoje, enquanto vivo, então cada dia ser um dia que vale a pena ser vivido, de fato, não necessariamente fazer coisas incríveis todo dia, ou enfim, aquela ideia, né, porque aí você também entra numa outra vibe de não ter um planejamento a longo prazo, de ter porque vai acabar, então vou fazer o que eu quiser. Não é assim também, eu acredito, né? Mas reconhecer que cada momento com as pessoas que você gosta, ou fazendo as coisas que você gosta, é muito valioso, sabe? Mesmo que talvez seja um dia ruim, mesmo que às vezes você esteja, sabe, passando por uma situação que não seja tão agradável, é entender que essa situação é momentânea, ela vai passar, seja pela própria finitude, que vai colocar um fim nisso, ou, enfim, depois as coisas se resolvem e tal, mas aproveitar todos esses momentos, porque são experiências, e é isso que eu acredito que seja a vida, né? São essas experiências que a gente vai carregando durante a nossa existência, tanto negativa quanto positiva, né? Então, assim, não é só assim, só coisa boa, né? Ou só coisa ruim, né? A vida é isso, né? São essas flutuações. E no final disso, tem a finitude esperando a gente como algo natural, como algo biológico que tá ali, né? Então, a gente buscar aceitar mais, enfrentar mais isso e falar disso, talvez, de uma forma mais natural, que acontece, assim como qualquer outra coisa natural, né? Eu acho que é uma forma mais leve de lidar, ao invés de fantasiar ou depositar a nossa felicidade em cima de algo que a gente nem consegue saber, né? Mas, enfim, importante é você, eu acredito, que utilizar o que funciona. Se tá te fazendo bem, apesar de tudo que essa concepção que eu trouxe, enfim,
muitas coisas. Não precisa seguir o que eu tô falando, é apenas o meu ponto de vista sobre o mundo, que, enfim, não significa praticamente nada, né? A nível mundo não significa nada. É apenas a minha reflexão e, bom, pegue alguma coisa que te serviu. E eu espero que você tenha refletido um pouco mais sobre esse tema, de repente, né? Uma coisa que eu deixei de fora de falar sobre a finitude é o luto, mas eu acho que o luto ele é mais complexo, até talvez, né? Que envolve outras questões, mas isso eu acho que seria tema para outro vídeo. Enfim, eu espero que você tenha gostado de alguma maneira, eu espero que você tenha refletido, porque eu acho que esse é o intuito maior do vídeo, fazer essa reflexão, não necessariamente falar que eu estou certo ou errado, mas fazer a gente refletir e construir um senso crítico em relação aos temas, né, que eu vou abordando aqui nos vídeos. Bom, então é isso. Se você gostou, deixa um like, pode deixar um comentário, uma sugestão de vídeo, o que você quiser. E obrigado por estar aqui presente e até um próximo vídeo.